TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro, e você vai ver a seguir. Ingo Rames é eleito novo prefeito de Petrópolis. Fred Procópio, vereador reeleito, fala sobre expectativas para o governo de Petrópolis a partir de 2025. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Ontem foi domingo, dia 27 de outubro, e aconteceu o segundo turno das eleições em 51 cidades do Brasil. Aqui no estado do Rio, o segundo turno aconteceu em Niterói e, claro, também aqui na cidade de Petrópolis. Você acompanhou aqui na TV Correio da Manhã toda a nossa cobertura. Ao longo de todo o dia, a gente terminou próximo quase às 10 horas da noite, trazendo todas essas informações para você. E o candidato Ingo Rames, do PP, foi eleito prefeito de Petrópolis no segundo turno das eleições. O candidato teve 74,74% dos votos válidos na cidade imperial. Yuri Moura, que foi o candidato do PSOL, teve 25,26% dos votos. Ingo Rames, do Partido Progressista, foi eleito novo prefeito de Petrópolis com 74,74% dos votos válidos na cidade. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, 245.077 pessoas estavam aptas a participar do processo eleitoral. O candidato do PP teve, no total, 108.306 votos no segundo turno da eleição na cidade, realizado neste domingo, dia 27 de outubro. O novo prefeito eleito falou sobre o sentimento de ser eleito para representar o poder executivo na cidade. Realmente um dia muito especial, muita responsabilidade também, mas de muito orgulho de ter feito a campanha limpa, campanha honesta. O novo prefeito vai para o primeiro mandato como chefe do executivo da cidade imperial. Em 2019, Ingo Rames foi eleito presidente da Câmara Municipal e se manteve no cargo por mais de um ano. Em 2021, ele assumiu interinamente a prefeitura da cidade, enquanto Rubens Bom Tempo estava com seus direitos políticos suspensos. O novo vice-prefeito eleito, Albano Batista Filho, o Baninho, relembrou o tempo de Ingo Rames no poder e falou sobre a expectativa para o novo mandato. Ficou 11 meses no governo, controlou a saúde, a educação, enfim, baixou passagem de ônibus, asfaltou várias ruas, fez um governo tranquilo e esperançoso. Tanto é que a população, deu essa quantidade de votos aí para ele. Então, a gente quer que continue, esse trabalho para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa cidade e dar tranquilidade ao povo petropolitano. O candidato Yuri Moura, do Partido Socialista, teve 36.611 votos na cidade, representando um total de 25,26% dos votos válidos no município. Mesmo sem ser eleito, Yuri continua no cargo de deputado estadual até o fim do mandato em 2026. Além disso, durante o pleito, 8.059 votos nulos foram contabilizados e outros 4.688 em branco. Vale destacar que Petrópolis é o 9º maior colégio eleitoral do estado. A votação ocorreu em 124 locais de votação, com 911 urnas. Ingo Rames e Baninho seguem agora, até o finalzinho de dezembro, o período de transição de governo. Então, Ingo Rames segue como vereador da cidade, mas já se preparando para assumir a prefeitura em janeiro de 2025. E o diretor aqui da TV Correio da Manhã, Cláudio Magnavita, também conversou ontem, durante a comemoração de Ingo Rames, com o vereador que foi reeleito no dia 6 de outubro aqui na cidade, Fred Procópio. E Fred sempre esteve alinhado a Ingo Rames na Câmara Municipal enquanto vereadores e, claro, apoiou a candidatura de Ingo Rames nesta eleição. Conversando agora com o Fred Procópio, vereador, que conseguiu ficar em 5º lugar e um dos grandes parceiros e amigos do Ingo Rames. O que representa, Fred, para Petrópolis, a eleição do Ingo de forma tão consagradora como foi esse resultado do segundo turno?
Primeiro, acho que é uma virada geracional, né? A gente vinha aí de 24 anos aí alternando Rubens e Mostrange, né? Uma geração anterior à nossa, políticos tradicionais de esquerda, né? E agora ganha a eleição um bloco de centro e centro-direita, que é mais ou menos o perfil eleitoral da cidade, faz essa votação sempre nas eleições presidenciais, mas no município sempre ficou aqui num bloco da esquerda, junto com essas duas figuras. E agora a gente vira essa geração, né, uma votação muito expressiva, resultado de um trabalho muito forte em 2021 como prefeito interino e de um grupo político jovem, do bem, trabalhador, que veio para ocupar um espaço que a cidade tem e procurava lideranças para isso, e agora o Ingo, eu acredito que ocupa esse espaço com... Você foi presidente da Câmara quando o Ingo teve como prefeito interino. Como é que você vê você ter como prefeito alguém oriundo do Legislativo? Ele tem um mandato, fica até o final do mandato, até a transição e após como prefeito eleito. Como é que você vê a importância de você ter o Legislativo, ter no Executivo alguém que é oriundo do Legislativo, que conhece profundamente o dia a dia da casa? Primeiro, a relação do Ingo, tanto com os vereadores que já estão eleitos, quanto com aqueles que chegaram agora, é uma relação muito boa, né? Ele foi presidente da casa, né? Interino, depois eleito, depois foi prefeito interino, eu fui presidente interino. A relação com a Câmara é sempre muito respeitosa, ele tem muita habilidade, muito trato, muito carinho com a cidade, escuta. Acho que é uma coisa fundamental do Ingo, é que ele para te ouvir, ele dá atenção ao problema que a Câmara está levando até ele, e foi o que fez com que o governo interino fosse um governo sem qualquer tipo de desgaste. Foi o momento mais difícil da cidade, era o Covid, todo mundo se lembra disso, 2021, infelizmente o Covid ainda estava matando muita gente, e ele com muita habilidade sentou com a esquerda, com a direita, com a sociedade civil, os empresários, os infectologistas, conseguiu criar um ambiente melhor possível naquele momento para poder fazer a transição que a cidade precisava, com a vacinação, salvando vidas e preservando os empregos, que era a grande dificuldade da época. Num cenário como esse de agora, onde a gente já não tem mais uma pandemia, onde a cidade passou por uma chuva e ainda tem muitos desafios a enfrentar, eu acho que o Ingo, sem sombra de dúvida, é o melhor nome, o nome mais capaz, com o apoio do governador Cláudio Castro, de toda uma bancada de deputados. Eu acho que a gente vira a página de uma cidade que era isolada do mundo, era uma ilha dentro da política, né, isolada de toda a classe política, para as mãos de um prefeito que tem relação, que constrói junto com os partidos, constrói junto com governos do Estado, governo federal. Eu estou muito otimista, muito feliz e acredito que para Petrópolis foi o melhor. Agora, Fred, eu queria que você falasse sobre a campanha em si, porque o Ingo fez uma campanha limpa, ou seja, não há fake news, não houve canelada, jogo sujo, e o adversário, que agora vai continuar na Câmara, na Assembleia Legislativa, atacou o doutor Luizinho. Vai ser agora, inclusive, processado criminalmente por isso. Fez fake news, tentou demonizar a figura do ex-prefeito, que hoje é uma das pessoas mais próximas ao governador, o Bernardo Rossi, criando fake news, que o Bernardo já indicou. Usou até o Correio Serrano, uma fake news, para dizer que estava sendo feito a indicação de secretário Espero Rossi. Processou a TVC e a mim, pessoalmente, pela cobertura do dia 6, ou seja, foi derrotado na justiça, porque a cobertura era isenta, era ácida, mas democrática, mas demonstrou, sobretudo, o jogo sujo, subterrâneo. O próprio Bom Tempo fez a alusão que não o apoiaria por conta de uma relação, isso foi dito em Bom Tempo, em live, dele com o Tufi, que é um cara controverso na área da saúde. Enfim, como é que você vê a vitória de uma campanha limpa contra uma campanha suja? O Petropolitano está cansado dessa politicagem, desse jogo menor? Desde 2008, que é o período em que eu acompanho eleições, né? Não era candidato, não era político, mas que eu acompanho mais de perto as eleições. Desde 2008 as campanhas vêm sendo cada vez mais sujas, né? Cada vez mais difíceis. Com o advento da internet, a fake news cresceu muito. E nessa eleição, a gente conversando, o Ingo virou e falou assim, já que eu estou liderando a pesquisa, eu vou liderar o tom da campanha também. E assim ele fez, né? Em vários momentos a nossa própria equipe falou, isso precisava ser respondido. Ele falou, não, nós vamos responder isso na rua, trabalhando e pedindo voto. Nós vamos responder isso na urna, à medida que a gente vai crescendo no dia a dia. Então, quando o líder
das pesquisas, né? Quando o candidato preferido, majoritário da população, diz que não quer discussão, que não quer briga, que quer governar e diz o que ele quer fazer com a cidade, ele cresce, todo mundo cresce, e aquelas críticas todas pequenas e vazias que as pessoas fazem acabam caindo numa vala comum e seguem um fluxo que não é o fluxo eleitoral, é um fluxo de outro âmbito, né? Você viu que naquela virada de chave da vitória no primeiro turno, alguns apoios queriam milhões de razões para sentar na mesa e dar o apoio. Acabou dando o apoio por conta da negativa dessas milhões de razões e passou para o outro lado e foi um abraço do afogado do outro candidato também que recebeu. Isso também mostra o esgarçamento dessa política de interesse subterrânea em Petrópolis, né? Essa eleição foi uma eleição da população contra o sistema. Repete isso. Essa eleição, na minha visão, foi a eleição da população contra o sistema. O Ingo não era o candidato de um grande grupo, o Ingo não era o candidato de um grande partido. Ele veio construindo isso à medida em que chega em setembro do ano passado, mais de um ano antes da eleição, e ele figura em primeiro nas pesquisas. Sem apoio, sem estrutura, desacreditado ainda, mas com um bloco de pessoas da base que acreditavam nele, com a população que era grata a ele, pessoas do bem, sociedade civil organizada, as instituições, e a gente respeita muito isso, as instituições desde o princípio se posicionaram ao lado do Ingo, da forma dele de fazer política, da forma dele de construir, e aí devagarzinho a gente procurou os partidos certos, se aproximou dos líderes partidários corretos, se aproximou mais ainda do governo do estado. É fundamental para Petrópolis a parceria. Podia dizer governador é petropolitano, porque tem casa aqui. É petropolitano de coração, e o governador que mais fez obra aqui na história da cidade. Então a gente tem um carinho muito grande por ele, tem uma gratidão muito grande. Ele, quando entra nessa parceria, ele traz para ele todo o prestígio do governo do estado, toda a força do governo do estado e, mais do que nunca, a perspectiva de que Petrópolis vai ter obras estruturais, que Petrópolis vai ter obras de infraestrutura, não só de contenção de encostas, mas de mobilidade urbana, para a gente poder avançar e tirar Petrópolis dessa situação que Petrópolis se encontra hoje. Foi a primeira vez que um prefeito encarcelado na sede da prefeitura teve oposição da mídia, ou seja, teve uma mídia independente. O papel do Correio Petropolitano, da própria TV Correio da Manhã, em ter esse distanciamento com a prefeitura e ser o veículo que apontava os malfeitos do prefeito Rubem Monteiro. A gente precisa muito da mídia, inclusive, para legitimar. Acho que é ele chegando aí, hein? Vamos lá. Mas a gente precisava da mídia, de fato, para legitimar as ações tanto do Poder Legislativo quanto da oposição. Isso é fundamental, né? A cidade precisa cada vez mais da mídia forte, da imprensa forte, independente, para a gente poder avançar e construir a melhor política. Olha aí, vamos ficar com essa imagem aí. Você acompanhou a entrevista que Fred Procópio, vereador reeleito neste ano, concedeu ao diretor da TV Correio da Manhã, Cláudio Magnavita. Fred vai permanecer na Câmara Municipal por pelo menos mais 4 anos. Mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente volta a falar de eleições municipais. Mas agora vamos a um breve intervalo e você vai ver a seguir. Segundo turno teve registro de 102 crimes eleitorais e 42 prisões. A abstenção aumenta no segundo turno em Petrópolis. Movimentação de eleitores é tranquila em Petrópolis no domingo de eleição. Presidente do TSE destaca a importância do voto também no segundo turno das eleições. Mulheres ocupam 28% dos cargos de secretariado no país. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado, sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde.
Rua do Imperador, 218 Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E voltando a falar de eleições municipais, as forças de segurança registraram pelo menos 102 crimes eleitorais em todo o país neste segundo turno das eleições. A maior incidência foi o de boca de urna, com 34 ocorrências, sendo 6 em São Paulo e 5 em Fortaleza. As ações de propaganda eleitoral irregular somam 19 casos, sendo 3 na cidade de Paulista, seguidos de 14 tentativas de compra de votos, com 5 ocorrências em Manaus. Ao todo, os crimes resultaram em 42 prisões de eleitores, sendo que 8 foram a partir de auto de prisão em flagrante. Os dados foram divulgados em um relatório do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Ministério divulgou ainda que, como provas dos crimes, foram apreendidos R$ 12.059 em dinheiro, além de 4.464 materiais de campanha usados irregularmente. Também foram recolhidas 2 armas nos locais de votação e os eleitores foram autuados por porte ilegal. Os 2 casos ocorreram na cidade de São Paulo e não houve prisão de candidatos às prefeituras neste domingo. O Ministério da Justiça informou no relatório que foram empregados nos 51 municípios em que houve segundo turno um total de 45.967 profissionais de segurança, com o uso de 6.507 viaturas, além de 26 embarcações e 13 aeronaves.
E aqui em Petrópolis, nesse segundo turno, o número de abstenções cresceu neste dia 27 de outubro. Ontem, 35,69% dos eleitores aptos a votarem não compareceram às urnas, um total de 87.513 pessoas, ou seja, é muita gente. E no primeiro turno foram 71.088, sendo 28,99%, quase 29%. E esse cenário aconteceu, na verdade, em quase todo o Brasil nesse segundo turno das eleições. E por isso, a Justiça Eleitoral vai fazer uma pesquisa para descobrir as causas das abstenções e tentar reduzir o não comparecimento nas próximas eleições em 2026, segundo a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia. E as ausências subiram de 21,68% no primeiro turno para 29,26% no segundo. Segundo a ministra, o TSE vai fazer uma pesquisa com tribunais regionais eleitorais para identificar os principais entraves ao comparecimento de eleitores em cada localidade. Ela prometeu apresentar um relatório antes da diplomação dos candidatos eleitos em dezembro. E, tradicionalmente, a abstenção aumenta entre o primeiro e o segundo turno, principalmente por causa daqueles eleitores que ficam descontentes com os dois candidatos. Muitas vezes votaram em um candidato no primeiro turno que não foi para o segundo e decidem não comparecer ao segundo turno. As eleições deste ano registraram o segundo maior volume de ausências na história, só perdendo para o ano de 2020, no auge da pandemia de Covid-19, quando 23,2% deixaram de votar no primeiro turno e 29,5% no segundo turno. Mas aí a gente tinha aquela desculpa, de não sair de casa, evitar sair por conta da pandemia, mas neste ano provavelmente já é por outro motivo. As pessoas devem estar desacreditadas na política, por isso optam por não votar. E a cidade de Petrópolis registrou uma manhã tranquila de votação nesse domingo de eleição. Teve chuva, temperaturas amenas e sessões eleitorais sem filas. Os petropolitanos não tiveram nenhum problema para votar. Neste domingo de eleição, muitos petropolitanos saíram de casa para votar. No estado do Rio de Janeiro, apenas Petrópolis e Niterói levaram a decisão para a escolha do representante municipal para o segundo turno. Na parte da manhã, a maioria dos petropolitanos que saíram para votar não encontraram problemas, sessões eleitorais movimentadas, mas sem filas, e o trânsito estava tranquilo, principalmente nas ruas do centro. O trânsito, por enquanto, está mais tranquilo, A gente viu que muitas pessoas já vieram votar. Então, a minha sessão estava vazia nesse momento, a primeira vez que eu pego ela vazia. Até que foi tranquilo, vim pela Barão, vim direto, sem trânsito nenhum. Trânsito aqui no centro de Petrópolis estava um pouquinho mais acirrado, mas de maneira geral foi tranquilo. Durante a manhã desse domingo de votação, o trânsito no centro de Petrópolis estava tranquilo, com pouco movimento de veículos. Porém, os pontos de ônibus estavam cheios. Lembrando que a gratuidade no transporte público também estava valendo para esse segundo turno, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. Petrópolis registrou um tempo típico de uma cidade da região serrana, com céu nublado, temperatura entre 14 de mínima e 22 graus de máxima, além da chuva. E para os petropolitanos, o tempo não atrapalhou quem saiu de casa para votar. Eu acredito que não, porque a chuva está bem fininha, E a disputa parece que está acirrada, então acredito que o pessoal venha para dar um apoio para os seus candidatos. Não é o ideal, mas acho que atrapalhar não chega a atrapalhar, não. Eu acho que a gente se anima no carnaval, Agora a gente tem um dever e um direito para poder exercer, Então no tempo não faz diferença, não. E a outra cidade do estado do Rio de Janeiro, que também teve segundo turno nesse domingo, foi a cidade de Niterói. E com 57,2% dos votos válidos, Rodrigo Neves, do PDT, foi eleito para um novo mandato como prefeito de Niterói. Ele já ocupou o posto por 8 anos, entre os anos de 2013 e 2020. Além, é claro, de marcar seu retorno para um terceiro mandato. Essa eleição também confirma a hegemonia de seu grupo político na cidade, porque o atual prefeito, Axel Grael, também é do PDT e havia sido vice de Rodrigo Neves nas outras 2 vezes em que ele ocupou o posto. E dessa vez a chapa contou com Isabel Swan como candidata a vice-prefeita. No segundo turno, Rodrigo Neves derrotou o deputado federal bolsonarista Carlos Jordi, do PL. Ele obteve 42,8% dos votos válidos. E Niterói é o 5º maior colegiado eleitoral do estado. Foram disponibilizados 134 locais de votação, com 1.485 urnas. E de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral,
410.032 pessoas estavam aptas a participar do processo eleitoral. Dessas, 289.797 compareceram às urnas. Ou seja, Niterói também teve um índice de abstenção bem alto, assim como em todo o Brasil, infelizmente. E ainda falando de eleições, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, afirmou durante um pronunciamento que foi feito no último sábado, um dia antes das eleições, que o voto é o maior gesto da vida democrática e um poderoso instrumento de transformação social. A ministra fez um pronunciamento na noite da véspera do segundo turno das eleições municipais. Neste domingo, quase 34 milhões de eleitores voltaram às urnas para eleger os prefeitos e vice-prefeitos que os representarão pelos próximos 4 anos em 15 capitais e outros 36 municípios do país. Durante o pronunciamento, Carmen Lúcia destacou que as urnas eletrônicas utilizadas no pleito são seguras e auditáveis e estão preparadas para receber o voto. O voto é o gesto maior da vida democrática e um poderoso instrumento de transformação social. Sua participação é fundamental pelos que sonharam com a democracia antes de nós e lutaram para que tivéssemos esse direito, e para os que virão depois de nós, persistindo no mesmo empenho por um Brasil mais justo. A ministra Carmen Lúcia agradeceu ainda aos juízes eleitorais e aos mais de 2 milhões de mesários que trabalharam no primeiro turno e seguem comprometidos com esse ato de civismo. Agradeço às juízas e aos juízes eleitorais e aos quase 2 milhões de mesárias e mesários que trabalharam no primeiro turno e continuam a se entregar a esse ato de civismo comprometido. Petrópolis foi uma entre as 55 cidades brasileiras que seguiu com a decisão para prefeito para o segundo turno das eleições. A cidade imperial contou com cerca de 174 mil eleitores no primeiro dia do pleito. No município serrano, 245.180 eleitores estão aptos a votar. E olha só, apenas 28% dos cargos de secretariado nos governos estaduais e nas capitais brasileiras são ocupados por mulheres, totalizando 341 secretarias em todo o país. Os dados são do primeiro censo das secretarias, que foi conduzido pelo Instituto Aleias Alziras, Foz e Travessias Políticas Públicas, com o apoio da Fundação Lehman e Open Society Foundations. O censo mapeou 698 órgãos estaduais e 536 municipais e considerou secretárias que ocuparam os cargos entre novembro de 2023 e março deste ano. Nesse período, apenas uma capital, Natal, e 3 estados, Alagoas, Pernambuco e Ceará, atingiram a paridade de gênero. Em contrapartida, 20 estados e 16 capitais não alcançaram 30% de mulheres em seu secretariado. O estudo mostra que as mulheres estão mais presentes em pastas sociais, tanto nos estados quanto nas capitais. No entanto, a participação delas em áreas consideradas estratégicas como infraestrutura, órgãos centrais e economia permanece limitada. A inclusão da autodeclaração racial no questionário permitiu o levantamento do perfil racial das mulheres que ocupam cargos de secretariado. Os números mostram que 57,4% das secretárias que responderam ao formulário se identificam como brancas, 37,8% como pretas ou pardas, 3% como indígenas e 2% como amarelas. E você vai ver depois do intervalo. Prefeitura de Petrópolis assina contrato de quase R$ 1.400.000 com o Hospital Santa Teresa. Secretaria de Saúde do Estado emite alerta sobre coqueluche. Lei garante desconto de 50% em taxa de cartório na compra do primeiro imóvel. Número de inscritos no Enem 2024 supera em 10% o total de 2023. Pagamento aos estudantes do Pé de Meia começa nesta segunda-feira. Cláudio Castro determina reforço da segurança na Avenida Brasil. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer.
Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu 988375743 e 2242-2259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina. A drogaria mais popular de Petrópolis. Ótica da Fábrica, armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos, diversos modelos de armações com até 50% de desconto, medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica, 2 lojas bem no centro de Petrópolis, Rua do Imperador 330, Loja 9, na Galeria Pelegrini, ao lado dos Correios, e Rua do Imperador 288, Loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E olha só, no último sábado, a Prefeitura de Petrópolis anunciou um acordo celebrado com a Prefeitura de Teresópolis sobre a questão do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. De acordo com o governo municipal, em um documento que foi assinado pelos prefeitos dos 2 municípios, Teresópolis desistiu da ação que ingressou suspendendo a liminar que garantia a Petrópolis os recursos oriundos da arrecadação relativa à GE Selma, aumentando assim o ICMS. E com isso, os 2 municípios vão ao Supremo Tribunal Federal em Brasília para solucionar esse impasse. No anúncio da Prefeitura, foi afirmado que, com o acordo, Petrópolis poderá voltar a arrecadar cerca de 28 milhões de reais por mês por conta da desistência e da suspensão da liminar. O prejuízo apontado pelo município de Teresópolis, com cerca de 100 mil reais por mês, poderá ser coberto com uma nova repartição de recursos para a saúde daquele município por meio do Consórcio Internacional para a Gestão da Área. Essas foram as informações divulgadas pela Prefeitura de Petrópolis no último sábado. Mas a gente sabe que essa situação é muito delicada e por isso, claro, a nossa equipe já está apurando essas informações e nós traremos atualizações aqui para vocês assim que possível. E o prefeito Rubens Bom Tempo assinou na manhã da última sexta-feira um novo acordo para o Sistema Único de Saúde, o SUS, continuar atendendo pacientes do Hospital Santa Teresa. O novo acordo estabelecido entrará em vigor a partir de abril de 2025. Após diversas tentativas de negociações em 2024, um acordo entre a Prefeitura de Petrópolis e o Hospital Santa Teresa finalmente aconteceu. Em julho, a Secretaria Municipal de Saúde recusou uma proposta feita pelo Santa Teresa para a renegociação da dívida com o Sistema Único de Saúde do município. Segundo o prefeito Rubens Bom Tempo, o novo acordo vai estar em vigor até abril de 2025 e, para ele, essa prorrogação será muito importante para o mandato do próximo prefeito. O que existia era um indicativo para que ele se encerrasse agora no dia 31 de dezembro. E nós, através de uma negociação com o próprio Santa Teresa, eles tiveram a sensibilidade de cumprir o contrato até abril e dar tempo para poder sentar com o próximo prefeito.
Segundo Ricardo Patuleia, secretário de Saúde, no novo acordo serão destinados R$ 800 mil para a manutenção de CTI, R$ 145 mil para hemodiálise e R$ 410 mil para a área de politrauma, resultando em um pagamento mensal de quase R$ 1.400.000. Petrópolis atualmente tem 278.881 habitantes, de acordo com o último censo realizado em 2022 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Entre as opções para a população para ser atendida através do Sistema Único de Saúde no município estão as unidades de pronto atendimento do Centro, Cascatinha e Itaipava, o Hospital Dr. Nelson de Saerpe, Hospital Alcides Carneiro, Pronto Socorro Leônidas Sampaio, Pronto Atendimento na Posse e em Pedro do Rio. Ainda segundo Patuleia, os serviços no Hospital Santa Teresa são cruciais, principalmente da área de politrauma, que é uma referência na região. Na verdade, o Hospital Santa Teresa é o hospital que hoje, na região, ele tem condições técnicas de atender esse politraumatizado, que é o paciente que sofre um acidente de moto, aqueles que sofrem acidente na circunscrição da BR-040 e com isso são conduzidos para serem atendidos com qualidade e integralidade no Hospital Santa Teresa. A gente frequentemente traz aqui os dados da sala de trauma do Hospital Santa Teresa, que é um hospital importantíssimo para realmente receber essas pessoas que sofreram algum acidente, como Ricardo Patuleia explicou. Então, é por isso a importância de manter essa parceria aí entre a Prefeitura e o Hospital Santa Teresa, mas a gente vai trazer com certeza mais atualizações sobre este assunto para você ainda esta semana. Bom, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro emitiu um alerta reforçando a importância da vacinação contra a coqueluche em gestantes e mulheres no período pós-parto. Neste ano, mais de 200 casos da doença já foram confirmados no estado. Em 2023, apenas 8 registros foram feitos. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro emitiu um alerta sobre a necessidade da vacinação contra a coqueluche. O comunicado se deu diante do aumento do número de casos confirmados e óbitos no estado. A vacinação é indicada para gestantes, mulheres no período pós-parto e a profissionais de saúde das redes pública e privada. Esse ano a gente teve um aumento bastante significativo no número de casos de coqueluche no estado do Rio de Janeiro. No início do ano, especialmente na faixa etária de 10 a 19 anos, e mais ou menos de um mês para cá, a gente observou que essa faixa etária diminui bastante. Então, a gente está em crianças menores de 1 ano. Em 2024, até o dia 15 de outubro, 3 mortes de bebês menores de 6 meses de idade e 216 casos da doença foram confirmados. O número gera grande preocupação, principalmente tendo em vista que, em todo 2023, apenas 8 casos da doença foram registrados e nenhum óbito anotado. Para prevenir a coqueluche nessas crianças tão novinhas, é muito importante que as gestantes se vacinem durante o período gestacional, a partir da 20ª semana de gestação. A coqueluche é uma doença respiratória infecciosa aguda e altamente transmissiva, que compromete especialmente a traqueia e os brônquios pulmonares. Ela se caracteriza por espasmos de tosse seca. Os principais sintomas da doença são febre, mal-estar geral, coriza e tosse seca. O diagnóstico é realizado com exames laboratoriais solicitados pela equipe médica responsável. O último óbito que nós tivemos aqui no estado do Rio de Janeiro foi em 2017. Então, é muito importante realmente que as gestantes estejam sensibilizadas e os profissionais de saúde para a vacinação nesse período. A transmissão acontece pelo contato direto entre a pessoa doente e a pessoa suscetível, por meio de gotículas de secreção expelidas durante a fala, a tosse e o espirro. A proteção contra a doença é garantida por meio das vacinas pentavalentes que protegem contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e hemáfilos influenza e tipo B, vacina DPT contra difteria, tétano e coqueluche e a vacina DPTA contra difteria, tétano e coqueluche. A vacina é DPTA, ela está disponível nos postos de vacinação. Ela pode ser aplicada também até o 45º dia depois do parto. Em Petrópolis, todas as vacinas estão com números abaixo da meta de cobertura, sendo o dado mais crítico da vacina DPTA adulto, com 38,43% da cobertura no público-alto. A taxa é mais de 2 vezes menor que a meta, de 95%.
Segundo o índice FIPZAP da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, só nos 9 primeiros meses de 2024, os preços dos imóveis no Brasil aumentaram em média 5,88%, superando a inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumulados no período. E o que tem deixado o sonho da casa própria cada vez mais distante para os brasileiros. Além do imóvel e das elevadas taxas de juros cobradas nos financiamentos, os compradores se deparam com taxas, impostos e despesas diversas que podem comprometer o orçamento e, no limite, inviabilizar o negócio. O que poucas pessoas sabem é que desde 1973, uma lei federal concede a quem adquire o primeiro imóvel um desconto de 50% nas taxas que escrivães e registradores cobram para elaborar documentos como escrituras e registros, os chamados emolumentos. A gente tem essa possibilidade de desconto, mas isso não se aplica às certidões e nem ao imposto de transmissão, tão somente às despesas de cartório. Então, quando a gente fala no imposto, que é o ITBI, o mais conhecido imposto de transmissão de bens imóveis entre vivos, esse imposto ele é regulado por cada município. E aqui em Petrópolis a gente tem uma lei de 2007, a 6488, que ela prevê até isenção. A Lei de Registros Públicos de 1973 estabelece que o abatimento se aplica à compra de imóveis por meio do financiamento de sistema de financiamento de habitação, ou seja, que utilizem recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ou da caderneta de poupança, mas que não ultrapassem o valor de R$1,5 milhão de reais. É o próprio comprador ou representante legal que deve exigir o desconto, informando ao cartório que está adquirindo o primeiro imóvel residencial financiado. Muitos desconhecem o benefício, embora algumas imobiliárias, corretores e instituições financeiras informem ao cliente, chegando mesmo a incluir a informação no contrato de compra e venda. Então, a gente tem esses benefícios dos descontos, mas é importante a gente fazer essa investigação prévia, não dispensar as certidões, pois elas trarão segurança para você, para não ter um prejuízo maior no futuro. Apesar disso, ainda segundo a pesquisa do índice FIPZAP da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, embora a Lei de Registros Públicos já esteja em vigor há 5 décadas, muitas pessoas, incluindo alguns profissionais que atuam no setor imobiliário, desconhecem a existência do benefício. E a Polícia Militar reforçou o policiamento na Avenida Brasil e nas principais vias de acesso na última sexta-feira. Os batalhões operacionais da Polícia Militar foram reforçados com o adicional de viaturas, motopatrulhas e helicópteros para manter a segurança de quem trafega e mora no entorno da principal via expressa do Rio de Janeiro. Em coletiva de imprensa na quinta-feira, no Palácio Guanabara, o governador Cláudio Castro garantiu que as forças de segurança vão dar uma resposta dura aos criminosos que provocaram a morte de 3 vítimas na Avenida Brasil. Castro também se solidarizou e colocou as secretarias e órgãos do governo do estado à disposição das famílias das vítimas. A gente tem que só acertar uma narrativa no dia de hoje. Essas pessoas não foram vitimadas ou mesmo feridas numa troca de tiros ou em confrontos com a polícia. Essas pessoas foram assassinadas pelo tráfico de drogas no dia de hoje. A determinação de intensificação do policiamento partiu do governador Cláudio Castro. A medida foi decidida durante a reunião da Cúpula de Segurança Pública na tarde de quinta-feira e faz parte do pacote de estratégias criadas para coibir a atuação da facção criminosa na Zona Norte. Foi uma operação que teve inteligência. Nos últimos meses foram pelo menos 15 operações naquela área e que nunca tiveram nada similar a isso. O policiamento também foi reforçado pelo Batalhão de Policiamento em Vias Expressas e pelo Comando de Polícia Rodoviária. Além da Avenida Brasil, as linhas amarela e vermelha também receberam reforço. E você vai ver a seguir. Prévia da inflação registra alta de 0,59%, segundo o IBGE.
No quadro Política e Segurança Pública de hoje, Coronel Germano faz uma análise sobre o segundo turno das eleições. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1, o comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão, a sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, para o seu café da manhã ou para o lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a prévia da inflação oficial, ficou em 0,54% em outubro deste ano. A taxa é superior às observadas nas prévias de setembro deste ano e também outubro do ano passado. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o IPCA 15 acumula taxa de 3,71% ao ano. Em 12 meses, a taxa acumulada chega a 4,47%, acima do apurado na prévia de setembro.
Já quando comparado à prévia de outubro, a alta do IPCA 15 foi puxada principalmente pelo grupo de despesas habitação, que teve inflação, ou seja, alta de preços, de 1,72%, puxado principalmente pelo aumento de 5,29% na energia elétrica residencial. O motivo é a vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 2 a partir do dia 1º de outubro. Os alimentos também tiveram um impacto importante na taxa do IPCA 15, com um aumento de preços de 0,87% devido à alta de produtos como o contrafilé, café moído e leite longa-vida, além da alimentação fora de domicílio. Outros grupos de despesas com alta de preços foram a saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, comunicação, artigos de residência, vestuário e educação. Apenas o grupo de despesas transportes apresentou deflação, ou seja, queda de preços de 0,33%. E no quadro Política e Segurança Pública de hoje, Coronel Germano fez uma análise, claro, sobre o segundo turno das eleições municipais deste ano, que aconteceram neste domingo. Vamos conferir. Bom dia! Bom dia, Rafaela. Bom dia, amigos e amigas da TV Correio da Manhã, do YouTube e do Facebook. Segundo turno da eleição no estado do Rio de Janeiro, Niterói e Petrópolis. Antes, uma notícia importante, que é o prefeito de Três Rios, Joa, perdeu por 5-2. O TRE manteve o indeferimento da sua candidatura. Lembrando que ele recebeu 60,99% dos votos. Ele vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Situação semelhante aconteceu com a prefeita Deise Onofre, de Paraíba do Sul, que em 2020 permaneceu no cargo até 24. Porém, nosso país não tem mais segurança jurídica, então a gente fica com dúvida nos próximos passos. Gente, vamos às duas cidades. Niterói elegeu Rodrigo Neves pela terceira vez, 57,20% contra 42,80% de Carlos Jordi. Rodrigo Neves, PDT, Carlos Jordi, PL. Lembrando que Axel Grael desistiu da sua candidatura, porque o atual prefeito poderia ficar mais 4 anos, em 19 de janeiro, num acordo com Rodrigo Neves. Bom, Ingo Rames, 74,74% contra 25,26% de Yuri Moura, do PSOL. Ingo do PP e Yuri do PSOL. Vamos comparar alguns dados entre essas importantes cidades. Tirei do IBGE. O Índice de Desenvolvimento Humano, que é estabelecido pela ONU, quanto mais próximo de 1, melhor. Niterói 0,837, Petrópolis 0,75. População de Niterói 488.749, a população de Petrópolis 278.881 pessoas. Mas eu gostaria de falar na receita. Olha a diferença. Por isso, talvez o voto ideológico de Carlos Jordi não conseguiu romper uma administração que vem sendo eficaz. Por quê? Receitas brutas por ano de Niterói, 6.015 milhões. Contra despesas anuais, esses dados são de 2022, 5.303 milhões. Ou seja, Niterói passa no azul quase 700 milhões. Olha a diferença para Petrópolis em 22. 1.987 milhões de receita contra despesas de 1.968. Sendo que matéria da TV Correio da Manhã mostra gastos no ano eleitoral exacerbado, o que possivelmente Petrópolis vai passar no vermelho em 2024. O novo prefeito terá vários desafios de Petrópolis. Dentre o transporte,
que, diferente de Teresópolis 67% das pessoas entende que é bom o transporte. Tem a questão da segurança pública no centro, principalmente à noite, né, alguns desocupados. Tem a questão do comércio. A Rua Tereza, várias lojas foram fechadas. O turismo, a circulação, o trânsito é muito congestionado, mas eu creio que o maior problema para Ingo Rames é que quase 20% dos petropolitanos está em área de risco. Ou seja, nós temos mais de 50 mil pessoas. Não sei o que fazer, não é minha área de conhecimento. Eu não sei se alguma infraestrutura pode arrefecer ou se será necessário remoção. E remoção significa retirar da cidade imperial um trabalho que, se for o caso, terá que ser realizado junto com o governo do estado, com casas populares e um grande apoio da presidência do Tribunal de Justiça do Estado. É um desafio muito grande que terá que ser enfrentado. Já levou a população a fazer manifestação, coisa que não é comum em Petrópolis, contra Rubens Bom Tempo, que sai o grande derrotado dessa eleição. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Você acompanhou a análise do Coronel Germano sobre o segundo turno das eleições, que aconteceu ontem. E, claro, quarta-feira a gente volta com mais uma análise do quadro Política e Segurança Pública. Mas agora vamos à previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Mais uma semana começou, os últimos dias de outubro, e claro, a gente quer saber como vai ser a terça-feira aqui na cidade da nossa região de cobertura, já que já começou a segunda-feira um pouco chuvosa, um pouco mais fria, a gente já está aqui ao vivo com ele, Hugo Petersen, que vai trazer essas informações pra gente. Hugo, bom dia, terça-feira, como vai ser a previsão do tempo para amanhã? Bom dia para você, Rafa, bom dia para todos que nos assistem. Como você mesmo disse, a gente começou com aquele dia um pouco mais chuvoso e a tendência para as cidades da nossa região de cobertura é de estabilidade térmica e que esse clima se mantenha. Em Nova Friburgo, nesta terça-feira, será parecido com hoje, com céu nublado com possibilidade de garoa o dia todo. À noite, as nuvens diminuem devagar. As temperaturas seguem a tendência de queda, com variação entre a mínima de 14 e a máxima de 19 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia será nublado com chuva de manhã e à tarde pode garoar. O tempo abre devagar à noite. A tendência também é de manter essa queda nas temperaturas que teve no início do domingo, com pouca amplitude térmica e variação entre as temperaturas de 15 e 18 graus. Em Petrópolis segue essa mesma tendência, com um dia parecido com o de hoje, que começará nublado com chuva de manhã. Pode garoar à tarde e o tempo vai abrindo durante a noite. Os termômetros podem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 20 graus Celsius. Já em Paraíba do Sul, a terça-feira será de céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite. O dia deve estar um pouco mais quente do que nas outras cidades, com variação entre a temperatura mínima de 19 e a máxima de 25 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, as temperaturas também vão variar entre a mínima de 19 e a máxima de 25 graus Celsius nesta terça-feira. O dia será nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. À tarde será de sol com diminuição das nuvens e à noite com muita nebulosidade. Perfeito, Hugo. Então, realmente, dias parecidos com hoje, segunda-feira, com aquela chuva fininha, a temperatura um pouco mais abaixo, porque sábado estava muito quente, ontem já esfriou, hoje um pouquinho mais. Então, para terça-feira, gente, segue a previsão, o dia parecido com o de hoje. Hugo, muitíssimo obrigada por suas informações. E essa foi a previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura.
Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais. O Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. O Correio Petropolitano na TV primeira edição de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta, terça-feira, estarei aqui com vocês ao vivo a partir das 11 horas da manhã. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.